Olá, nesse vídeo eu comentarei sobre o teor de água no kefir de água. Anteriormente eu já fiz uma análise de extrato seco e hoje eu resolvi fazer a análise de teor de umidade ou a quantidade de água presente no kefir de água. Então eu tenho aqui à esquerda o kefir de água, ele está hidratado, simplesmente peneirei os grãos, coei o líquido, estão aqui os grãos, então dá para ver que ele tem uma umidade, ele tem uma água, ele está hidratado. Toda essa matriz de exopolissacarídeo, que é constituído principalmente por dextrana, ele tem moléculas de água ali que deixa ele hidratado. Então aqui eu tenho um grãozinho maior, um grão menor. Entre os grãos eu acabo tendo também uma retenção de líquido, porque essa matriz fica hidratada, essa rede ela fica toda preenchida com água. E então, quando eu peso, eu pego a massa de kefir, eu estou pegando uma massa dessa matriz dos micro-organismos que estão ali suportados na matriz e também de água. Então, essa é uma massa úmida e isso varia muito, porque o grão pode secar um pouco, pode perder água, ele pode ter mais água na superfície. Então, não é uma massa muito confiável para se trabalhar. O ideal seria você retirar toda a água para poder medir a massa seca ou a massa real da amostra, que é o que aconteceu aqui. Aqui eu tenho o kefir todo desidratado, ele está seco, ele foi levado numa estufa e o grão foi secando e ficou dessa coloração. Ele está dessa coloração porque acabou todo o açúcar que estava ali, a água saiu. Então, o açúcar que estava diluído na água, a coloração que estaria diluído pela água, foi concentrada e dá para ver que os grãos até reduzem o tamanho um pouco, porque ele perde água. Então, ele dá uma murchadinha e fica um pouco menor e mais escuro. Alguns ficam mais claros, os menores vão ficar mais claros, os maiores vão acabar ficando mais escuro devido a essa concentração ali dos compostos que tinham cor. E eu fiz isso, pesei a massa antes, perdeu toda a água, secou na estufa e depois pesei de novo. Então aqui eu tenho o kefir de água seco. Vocês comumente vão ver algumas pessoas optam por desidratar o kefir para fazer doação e ele fica bem parecido com isso. Ele tem até um barulhinho. E aqui a gente tem o kefir hidratado. Se eu pegar esse kefir seco e colocar na água, provavelmente ele vai se hidratar. Pode ficar um pedaço, principalmente no centro, sem hidratar e tal, mas ele tende a se reidratar e voltar para uma forma parecida com essa. Só que as temperaturas que eu utilizei por volta de uma temperatura de 120 graus. Os micro-organismos aqui já morreram. Então eu não tenho vida aqui, eu tenho só a matéria seca. Então não fermentaria, mas provavelmente os grãos se reidrataria e voltaria a ficar com esse aspecto gelatinoso se eu deixasse esse aqui na água, enfim. Mas aqui é o seco, só mostrando a diferença e também eu vou mostrar aqui o cálculo para a gente saber realmente o quanto de água tem no kefir, para a gente ter uma noção do quanto isso é água e do quanto é essa matriz, né? É realmente o kefir. Então eu vou fazer a conta aqui na lousa para poder mostrar e eu vou fazer com os valores que eu obtive hoje. Esses valores podem oscilar um pouco, então eu vou até fazer um valor aproximado aqui para poder falar mais ou menos quanto eu encontrei na minha amostra. Então eu parti de uma massa de 71,58 gramas de kefir úmido, isso aqui era 100%, a regra de 3 nos ajuda bastante essa hora, e depois a massa seca eu encontrei 14,40, X%. Resolvendo, multiplicando em cruz, eu vou ter um valor de aproximadamente 20,11%. Que a gente pode considerar, devido a erros de medição, a quantidade de água, a variação da própria amostra, em torno de 20%. Ou seja, em cada 100 gramas de kefir hidratado, ou eu vou colocar aqui úmido, eu tenho 20 gramas de kefir de massa e
80 gramas de água. Então, esse é o teor de umidade, essa é a quantidade de água que eu tenho no kefir. Em média, lógico, pode variar conforme o tamanho da amostra e tal, mas normalmente vai ser isso. Então, eu arrisco dizer que a quantidade de água no kefir deve ficar em torno disso, entre 80% e 85%. Eu não lembro de dado de literatura falando disso, mas depois, num próximo vídeo, eu volto a falar sobre esses valores para poder tentar confirmar ou ver se deu diferente. Mas o que eu encontrei para minha amostra foi isso, foi 80% aqui no caso, partindo desse valor, 80% de umidade, de quantidade de água presente no grão de kefir hidratado. Na hora que seca, fica ali 20% de sólido, de massa de kefir que sobrou. Então era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. E mostrando mais uma vez aqui a diferença que dá para ver facilmente o hidratado, tanto quanto o kefir seco. Dá para ver aí na internet outras pessoas que fazem esse procedimento, mas lógico, não fazem análise, só fazem para poder ter a amostra seca. Então essa aparência também é bem interessante de se observar. Então era isso que eu gostaria de mostrar no vídeo. Muito obrigado.